Bom dia a todos. Bom dia. Bom, hoje a configuração aqui está um pouco diferente, né? Porque a minha configuração também da coluna está dando um certo problema. Então, assim, qual a finalidade, né, de se fazer o Evangelho no lar, né? Eu acredito que, acho que todo mundo hoje já percebe, por tudo que está acontecendo, né, no nosso planeta, né, aqui no Brasil, muito próximo aqui, que tem acontecido, lá no Rio Grande do Sul, que está acontecendo agora, né? Então, nós temos essa consciência dessa transição planetária, né? Eu acredito até aqui na Casa Espírita, né? Então, assim, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, quem é que faz o Evangelho no lar aqui? Levanta a mão, por favor. Que bom, bastante. E aqueles que não fazem, eu espero que depois dessa pequena exposição, né, possa começar a fazer, né, porque nós precisamos muito. E qual a finalidade, né, de fazer o Evangelho no lar, né? Aí Jesus nos esclarece, né, sempre o mestre, né? O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, nossa casa. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Jesus é fantástico, né? Aí, essa conversa, Jesus estava na casa de Pedro e estava tendo uma conversação assim, que nem a gente quando está conversando, falando sobre futebol, alguma coisa assim. E Jesus olhou e parou e falou assim, chamou Pedro, né? Ele falou assim, Pedro, e aí ele disse tudo isso, né? Que a casa da gente é o primeiro lugar aonde a gente procura trazer a paz. E aí ele fala, né, Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. E que claridade era essa? O culto do Evangelho no lar, né? Porque aí ele fala, né? Então Jesus convidando os familiares do apóstolo, convidando a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Essa passagem está no livro Jesus no Lar, que eu recomendo muito para quem faz Evangelho no lar. Esse livro é fundamental. Eu acho que é fundamental até para as nossas vidas mesmo, né? É um livro de cabeceira mesmo, para a gente poder... cada capítulo é um ensinamento para nós, né? Eu acho que Jesus ele sempre vem trazer para nós exatamente isso, né? Ensinar a nós. Todas as parábolas, todos os ensinamentos de Jesus, ele está sempre tocando em nós de alguma forma. Então, né, aí vamos trazendo para os dias um pouco mais atuais, uma questão que o Kardec colocou, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, muitas vezes. Olha como isso é importante, não é? Qual tipo de espírito que nós estamos dando abertura? Não é verdade? Que tipo de espírito? E principalmente, quem são aqueles espíritos que você está trazendo para a sua casa? Quais os locais aonde você tem frequentado que, ao chegar em casa, muitas vezes, você se sente estranho e diferente? E às vezes você acha que não tem nada a ver. Nos bares, né, em locais muito pesados, né, pessoas que não acreditam muito, né, na questão espiritual. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que você está falando assim, não, isso é fantasia, não, isso é mais real do que a gente imagina. Então, quais locais que a gente está frequentando?
Quais as pessoas que estão visitando a nossa casa? Quem que você está colocando dentro da sua casa? Isso é muito importante, né? Como Jesus falou para Pedro, né? Vamos acender uma luz dentro da nossa casa. E para acender essa luz, a gente precisa saber escolher quem a gente coloca dentro de casa. Por quê? Me lembra uma passagem do livro do Nosso Lar, né? Uma passagem do capítulo 31, Vampiro. Você vê, eles estão, né, no plano espiritual. E um espírito, uma mulher, ela quer entrar na casa, no nosso lar, nas câmaras de retificação, pedindo socorro, parecendo uma senhorinha, nossa, que dó, todos com dó dela, né? E aí o vigilante que fica na porta, justamente para escolher quem entra e quem sai, ele pede para que o André Luiz e a Narcisa olhem para aquela senhora e vejam como que ela está. Prestem bem atenção nela. E aí eles enxergam, a Narcisa enxerga, o André ainda não tinha condições. Vários pontos negros no corpo dela. E aí o vigilante ainda vai mais longe. Vocês viram quantos são aqueles pontos? Aí a própria Narcisa também não enxergou. E aí ele fala, são 58 pontos. E o que são aqueles pontos? São crianças que ela abortou. Obrigado, Juninho. A boca seca aqui em cima, né? Verdade. Convido vocês para vir fazer uma palestra. Bom, então são crianças que ela abortou. E aí você fala, aí o André fica indignado, porque ele fala, ele quer ajudar. Ah não, eu quero colocar essa senhora para dentro, né, não sei o quê. Mas ele fala assim, não, se ela entrasse aqui, ela iria perturbar muito. Ela veio com um ar de coitada, né, um ar de tranquila, né, pedindo ajuda, socorro, a maior vítima do mundo. Mas quando o vigilante fala para ela que ela não pode entrar na casa, ela fica completamente descompensada. Então assim, por que esse exemplo? Porque o que a gente coloca dentro da casa da gente? Olha só, um posto de socorro que deveria, né, a gente acha isso como o André Luiz, que a gente deveria colocar, né, quem quer que seja chegar na sua casa, você pode ajudar para dentro. E não é bem assim, né? Da mesma forma, são os lugares que nós frequentamos, né? Bares, né, como eu já falei, né? Muitas baladas onde rola muita droga, muita coisa ruim, né? Motéis. Um dos lugares mais pesados e trevosos são os motéis. Sabiam disso? Se nós tivéssemos uma visão espiritual desses locais que eu estou falando, principalmente os motéis, da onde se tem muita promiscuidade, não a promiscuidade em si, mas a traição, são locais que, tá certo, tem casais normais que vão, mas o que eles trazem de lá? Você imagina o que você não traz? Quantas pessoas não deitam naquelas camas? Né? Quantas energias? Nós somos uma bomba de energia, nós somos energia pura. Então, você vai num local desse, se você tem uma propensão ainda a ser, né, meus, aqueles médiums esponja, que a gente chama, médium que absorve. Você imagina o que você está trazendo para dentro de casa. Né? Então, assim, a gente precisa prestar bem atenção nisso. Não é purismo, não é puritanismo também. Mas a gente precisa prestar atenção com quem que você está tomando uma cervejinha. Às vezes, não sei se vocês já notaram, às vezes você está tomando uma cerveja com alguém, você sai dali, excelente, sem não sente nada, tá beleza, ótimo. Mas determinadas pessoas você toma e você parece que absorveu alguma coisa. Você sente uma dor de cabeça, uma coisa ruim, sente mal. Então, assim, né, o que a gente está trazendo para dentro de casa? E outra coisa, né? Como que nós estamos nos tratando dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? Porque, da mesma forma como eu estou falando de lugares,
nós mesmos podemos ser os nossos algozes e obsessores dentro da própria casa. Brigas, discussões, confusões. A Neuza hoje vai fazer, né, Neuza, a limpeza dos lares. Então, assim, ela sempre explica, não é, que essas brigas, isso impregna na parede, impregna na casa. E quem tem um certo feeling espiritual, quando entra numa casa dessa, você percebe uma casa meio escura, meio confusa, né? E se é uma casa que tem criança ainda por cima, as crianças sentem demais, né, essas energias pesadas. Então, assim, de que forma, não é? O que a gente está fazendo dentro do nosso lar? Né? Qual é a nossa... Como que a gente está convivendo, né? Poxa, como Jesus falou, né? O lar é o primeiro lugar onde tem a paz. Se a gente quer a paz para o nosso planeta, como que você vai dar paz se você não tem paz dentro de casa? Não é? E viver bem, né? Viver bem, que é muito mais agradável, né? Você ter uma casa em que você tem paz do que o tempo todo você está brigando, às vezes por nada, por alguma coisa fútil, não é? Vou passar aqui. Então, né, o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele é um remédio para todo esse tipo de coisa que eu estou falando, né? Ele atrai, né, espíritos iluminados do lar e afasta aqueles de índole inferior que desejam a desunião e a discórdia. Então, assim, eu acho que todas as casas, todas deveriam fazer o Evangelho no lar. Aqui nas orientações, depois dos trabalhos, sempre com os orientadores, sempre é orientado a fazer o Evangelho. Por quê? Em primeiro lugar, qual a nossa maior blindagem? A oração. A oração é a nossa maior blindagem. Ela nos blinda desses espíritos que estão querendo retirar você do caminho. E olha, nós estamos vivendo agora num tempo, né, muito difícil, em que a transição planetária está fazendo com que os espíritos inferiores, eu não digo inferiores, mas menos esclarecidos, vamos dizer assim, né, para a gente ser indulgente dos nossos irmãozinhos, eles estão desesperados, porque eles sabem que as trevas nunca vencerão a luz. Eles sabem que o mal não vai predominar. Então, o que acontece? A sensação que nós temos, né, é que o planeta está completamente em caos. É a sensação, mas é necessário, né? Para que você consiga arrumar uma casa, você precisa desarrumar primeiro. Não é verdade? Você vai reformar a casa, não fica uma bagunça? Então, o que acontece? Esses espíritos, eles estão desesperados. Então, o ataque espiritual fica muito mais forte. Eles estão redobrando a questão do ataque. E eu não estou falando isso para assustar ninguém. É para que a gente se torne mais vigilante, como diz Jesus. Orai e vigiai. Temos que nos tornar cada vez mais vigilantes. Não podemos ficar achando que as coisas vão cair do céu. Não é assim de uma hora para outra. A luz vai vencer, mas ela precisa da nossa atitude. Da nossa atitude. Porque senão, né, se nós não dermos a nossa contribuição para que a gente possa seguir adiante e realmente transformar, mudar, né, essa energia pesada para o mundo que vem por aí, que é o mundo de regeneração, né, como que a gente vai conseguir, né, fazer esse mundo de regeneração se a gente não der o nosso passo? Então, eu acho...
Eu acho que o Evangelho no Lar é um dos mecanismos, essa é uma das ferramentas primordiais para que a gente possa dar esse passo, para que a gente possa seguir o que o Cristo veio trazer para nós. Eu estou aqui quase todo domingo e a gente fica trabalhando lá, a gente não vem para cá, então até 20, né? Tá bom. 20, 25, não, até 15. É 15, tá bom. Aqui, ó, eu gosto dessa tirinha, né? Olha lá, ó. Cheguei para perturbar a casa do Zé, mas não vai dar mais, por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. Eu acho demais essa tirinha. E é isso mesmo, gente. É exatamente isso. Porque quando você começa a iluminar a sua casa, não dá tempo, não dá abertura para espíritos trevosos, ou espíritos inferiores, ou espíritos mal intencionados, né? Então, o Evangelho no Lar é algo assim, que faz com que, além da harmonização do lar, muitas vezes, algumas pessoas que chegam na sua casa, elas percebem essa energia. Eles percebem que aquele ambiente é mais gostoso, é mais tranquilo. As pessoas não têm vontade de ir embora da sua casa, sabe? Tem pessoas que chegam e até sentem sono. Nossa, eu chego aqui e sinto um sono. Então é isso. Bom, aí tem, né, uma das diretrizes, né, do Evangelho no Lar, né, que os Espíritos pedem para que seja escolhido uma data e um dia, né, e um horário para que eles possam estar ali atuando para ajudar no Evangelho. Eu sempre lembro da Neuza, nossa professora. Ela fala: os Espíritos têm mais o que fazer do que ficar atrás da gente na hora que a gente quer. Eles não são escravos nossos. E, aliás, o plano espiritual, se vocês soubessem a organização no plano espiritual tem, é uma coisa impressionante como a engrenagem funciona, né? É que nem um trabalho de passes que nós temos aqui, né? Isso também na literatura do Chico Xavier, do André Luiz, né? No Mecanismos da Mediunidade, né? Que tem um capítulo lá que fala sobre os passes, né? Então, assim, a responsabilidade que você tem, nós temos uma escala aqui para a gente trabalhar, e no plano espiritual tem uma escala similar, de um trabalhador que vai trabalhar comigo, vai trabalhar com a Neuza, vai trabalhar com qualquer um dos trabalhadores aqui. Então, ele é escolhido para aquele dia e para aquela hora daquele trabalho. E aí você tem que ter a responsabilidade de não faltar por forma fútil, né? Se você precisa faltar por alguma situação, tudo bem. Eles vão entender, vão colocar outro no lugar, normal. Mas se você não vem no horário, se você não está preparado, como eu estava falando, não se preparou, não fez oração, foi para a balada no dia anterior, o que eles fazem? Eles isolam o trabalhador e deixam só o espírito dando passe na pessoa. A pessoa não fica sem tomar o passe. Mas aquele trabalhador, ao invés de ele ajudar, ele está atrapalhando. Então, é a mesma coisa quando a gente vai fazer o Evangelho no Lar. A responsabilidade que a gente tem que ter com data e horário. E assim, uma das diretrizes é que se faça uma vez por semana. Olha só, uma vez só. De 15 a 30 minutos. Então, no horário que você marcar, aqueles espíritos vão estar lá. Inclusive, eles chegam até uma hora antes do horário. Já preparam o ambiente para que você possa fazer o seu Evangelho de uma forma tranquila, para que você possa fazer o Evangelho de uma forma harmoniosa, né? E que esse Evangelho sempre seja a união que você vai trazendo com esses bons espíritos. Você vai atrair os bons espíritos. Da mesma forma que a gente atrai os maus, indo em locais que a gente deveria evitar,
a gente traz os bons espíritos, né? Os bons espíritos para próximos de nós, que é o que a gente quer, né? Para que a gente seja intuído por eles. Então, a constância do Evangelho no lar transforma a nossa casa num posto de socorro. Então, é outra coisa que muitas vezes a gente fala, pessoal, tem gente que fala que tem medo de espírito, né? Então, quando você fala sobre a casa virar um posto de socorro, o pessoal fica meio assustado. Mas não. O que acontece? Uma casa que faz o Evangelho no lar com muita frequência, que está sempre em oração, que está sempre vibrando no bem, vai atrair os bons espíritos, certo? E essa casa, ela vai acabar sendo um posto de socorro. Desses espíritos que vêm, eles vão trazer outros espíritos para ouvir o Evangelho no lar. Nós não enxergamos. Eu faço o Evangelho no lar quase todo dia. E eu não enxergo, não vejo espírito. Como dizia o Manon, graças a Deus. Graças a Deus eu não vejo. Mas, assim, eles vão trazem para ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho no lar nada mais é do que uma aula que você está fazendo para você e para os outros. E tem uma história bem interessante no Espiritismo de um senhor que ele era aposentado, né? Ele era espírita. E na casa dele ninguém era espírita e o pessoal tratava ele muito mal e tal. Ele resolveu ir morar numa pensão. E nessa pensão, ele fazia o Evangelho no lar 2 vezes por semana. Olha só, 2 vezes. 2 vezes por semana. E aí passa o tempo, ele desencarnou. Aí quando a gente desencarna, ainda fica naquele período de perturbação, aí às vezes você é adormecido, né? Aí depois que você vai acordar, para você poder ser orientado, ele foi acordado, aí o mentor dele chegou e falou para ele assim: se arruma, coloca a sua melhor roupa. Aí ele falou assim: mas por quê? Para quê? Não, coloca a sua melhor roupa, nós vamos ali numa homenagem, uma pessoa vai ser homenageada. E aí ele chega no salão enorme, tinha, sei lá, não sei quantas, eu acho que umas 400 pessoas, ou mais. Todos estavam ali para prestar homenagem a ele pelo Evangelho no lar que ele fazia. Porque aqueles espíritos, eles eram trazidos pelos espíritos superiores para vir ouvir o Evangelho no lar. E aí ele foi homenageado por toda aquela egrégora de pessoas agradecidas. Olha só como a gente não só está fazendo o bem para a gente mesmo, fazendo o Evangelho no lar, como a gente está fazendo, sem saber que a melhor caridade que a gente faz é aquela que a gente não sabe que fez, porque quando a gente faz, a gente quer se vangloriar. De alguma forma você vai querer falar: não, foi eu que fiz. Mas olha só, é uma caridade que é a preferida, né? Que ninguém sabe, você não sabe o que fez. E isso é real, gente, não é fantasia. Então, o Evangelho no lar, eu acho que é a coisa, hoje, o mecanismo mais, que a gente precisa mais investir nesses tempos de agora. Eu acredito que isso vai fazer com que, primeiro, ele vai ajudar muito na nossa reforma íntima. Porque, independentemente, a gente preconiza que se faça um Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós somos espíritas. Quem não é espírita não precisa seguir as mesmas diretrizes, mas pode fazer quase que o mesmo modus operandi. E fazer o Evangelho, né, nessas condições, para que a gente possa trazer a reforma íntima. Os ensinamentos das Escrituras vão trazer para nós o que está faltando dentro de nós, o que eu preciso mudar, que é isso que o Evangelho no lar traz para a gente, né? Os conhecimentos, seja de que religião for, o que ela vai trazer para mim, que está fazendo com que eu mude, como que eu posso mudar, porque todos os ensinamentos, os livros que você vê o Chico Xavier trouxe através do André Luiz, os ensinamentos são sempre reforma íntima para nós. Nós temos muitas vezes a predileção de achar
quando lê uma passagem do Evangelho, fala, não, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano, isso é para minha esposa, isso aqui é para o meu filho, mas nunca é para você. Então, assim, sempre, todos os ensinamentos, a gente precisa voltar sempre para nós, né? Aqui, uma coisa que eu acho que eu já até falei, né? O Evangelho no Lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual com energias positivas, né? Só o fato também de você reunir todo mundo, né, já é alguma coisa. Em tempos em que, hoje em dia, na hora do almoço ou da janta, um está comendo com o celular no quarto, o outro no outro quarto, o outro no outro lugar, a mãe ou o pai sozinho na mesa, né? Então, e impregnando o ambiente espiritual com energias positivas. Essas energias positivas é que vão fazer com que a gente tenha mais clareza de pensamento, para que a gente não dê abertura para os outros espíritos, os espíritos inferiores. Como eu acabei de falar, né? Através dos ensinamentos de Jesus, podemos aprender a ser mais pacientes e tolerantes com os outros, o que pode melhorar as nossas relações sociais, que é a reforma íntima. E aqui, nessa parte, eu gosto de falar muito sobre essa questão de Jesus mesmo, né? Muitas vezes a gente fala que é cristão, mas quais são as diretrizes do Mestre que nós seguimos de verdade? Nós não conseguimos ainda colocar em prática nem os 10 mandamentos. Eu estou sendo... 10 é muita coisa, né? Metade dos mandamentos a gente não consegue, às vezes nem deles. Então, assim, vamos nos fiar no que Jesus falou. E Ele sempre está trazendo para a gente, para que a gente enxergue a vida de uma forma espiritual, porque somos espíritos vivendo uma realidade na carne, uma experiência na carne, que é para a gente poder aprender, né? Aqui mais fortalece os laços familiares, né, proporcionando um tempo de qualidade, né, juntos, focado na reflexão e no crescimento, né. É o que a gente gostaria, né, que de repente todo mundo, né, quando você chamasse a família, todo mundo sentasse ali para fazer o Evangelho. Nem todo mundo quer. Então, assim, a gente não, como diz Bezerra de Menezes, que a gente não pode, né, violentar consciências, então a gente deixa aberto para a pessoa se ela quer participar ou não. Mas mais dia ou menos dia, conforme você vai fazendo o Evangelho, vai criando toda essa egrégora de luz, a pessoa vai acabando se achegando e acaba participando. E aí, né, eu acho que é o que a gente mais quer, né, que as famílias sejam mais unidas, né? O Evangelho, ele quer isso, Jesus quer que a gente faça isso. Aí tem a água fluidificada, né? Nossa, acho que eu falei muito hoje. A água fluidificada, que faz parte, né, do Evangelho, né? Uma das diretrizes, né? Você colocar uma jarra de água. Daqui a pouco eu vou falar aqui o que são, né, deixa eu passar aqui a próxima. Isso aqui, ó, roteiro, né? O roteiro, né? Escolher o dia e o horário da semana, né? Em que a presença de todos os elementos da família, a maioria deles seja possível, né? Observar rigorosamente o dia, a hora, como eu falei, colocar sobre a mesa uma garrafa de água, que é essa questão da purificação da água, né? Que, como eu disse que nós somos uma bomba de energia, né? Nós somos energia pura. Nós podemos colocar dentro da água não só os espíritos. Você pode deixar a água lá e nem fazer nenhuma prece para a fluidificação também, que a espiritualidade vai fluidificar. Mas vocês juntos ali fazendo a fluidificação da água, colocando, emanando energias de amor, de fraternidade, de luz, falando palavras boas, né, para que aquilo se impregne na água, porque aquilo vai para dentro da gente. Eu costumo falar que não só podemos fluidificar a água e transformá-la em remédio, mas até o nosso alimento mesmo. Na hora de você fazer a refeição, você abençoar a sua refeição e rezar por ela antes de comer. Na hora que estiver preparando, também. Olha só, você vai
criando uma energia boa. Você não vai fazer comida xingando, né? É o que a gente gostaria que fosse, né? Você emanar energias de luz, de amor e de fraternidade. Então aí tem, né? Começar o encontro com a oração, né? Como nós fizemos, né? Fazer uma leitura de uma pequena mensagem, né? De uma obra auxiliar. No caso, tem o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente faz, nós espíritas. E você pode usar vários livros, né? Para nós aqui, Fonte Viva do Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, são muito bons. O próprio Jesus do Lar também é muito bom. Fazer a leitura, né? Pode ser ao acaso, né? Ou eu gosto de fazer passo a passo, né? Estudar o livro desde o começo e em cada evangelho pegar um tópico seguindo, né, a sequência. Mas se você quiser fazer abrindo ao acaso também, não tem problema. Fazer breves comentários, né, sobre o que leu, sempre procurando a essência dos ensinamentos de Jesus, como eu falei, para a sua aplicação na vida cotidiana, né, fazer radiações, que são as vibrações, né, como vão ser feitas aqui hoje, e fazer a oração de encerramento. Não precisa ser orações muito grandes, você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou uma oração que você quiser, tá certo? Esse é o nosso... Eu acho que é o que eu quis trazer para vocês hoje, é isso, né? Eu não vou colocar 2 minutinhos. Porque esse vídeo, ele fala sobre uma campanha de fazermos o Evangelho no lar. É um videozinho bem... É um desenho muito bonitinho. José e o culto do Evangelho no lar. José, com seus 12 anos, enfrenta alguns problemas na sua escola e tem muita dificuldade para enfrentá-los. Seu pai, Manuel, está vivendo muitos conflitos no trabalho. E para piorar, todos os dias ele enfrenta um trânsito caótico para voltar para casa. Ana, mãe do José, anda muito angustiada com a saúde de seu pai. Como podemos construir a paz no mundo? Desse jeito, o diálogo em casa é quase impossível. Chega! Como trazer a paz para o mundo? Como trazer a paz para o lar? Na verdade, essa família vai descobrir hoje que o caminho para a paz começa com uma simples ação. Eles iniciarão hoje o culto do Evangelho no lar. O culto é uma reunião da família para o estudo do Evangelho do Cristo e a prece coletiva em casa. O primeiro passo foi escolher o dia e horário da semana. Após a singela prece feita pelo Manuel, José abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e se chegar visita bem no horário do culto? Neste caso, Ana o convidou para participar do culto. Após a leitura do José, todos comentaram e a própria visita comentou que aquela leitura foi reconfortante para os conflitos que ele estava vivendo. Uma emocionante prece foi feita por Ana, que envolveu a todos naquele ambiente de paz e harmonia. Com a prática do culto do Evangelho no lar, houve o fortalecimento familiar e de cada pessoa individualmente. Muitas das dificuldades foram gradualmente superadas com a mudança vibracional dos seus pensamentos. Agora, imagina isso acontecendo em todo o mundo. E você? E sua família? Então, é isso, gente. Eu gostaria muito que ao sair hoje daqui, né, cada um já tem o dia e o horário para fazer o seu evangelho. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos ter um bom trabalho ainda hoje. Obrigado.